Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao Startify Podcast. Estamos hoje começando mais um episódio. Estou aqui junto com a doutora Paula Cian Lopes. Ela é dermatologista e ela também é escritora e palestrante. Hoje vamos conversar um assunto bem interessante que acredito que todos nós já ouvimos falar de alguém que já passou por alguma situação semelhante, ou até mesmo posso estar diante de alguém que já passou por isso. Eu mesma já enfrentei essa situação no segundo semestre de 2022 da minha vida. Vamos conversar sobre uma situação de saúde chamada burnout. Infelizmente, tem atingido muitas pessoas atualmente e cada vez mais nós temos notícias de pessoas que estão sendo acometidas com essa situação. Seja bem-vinda, doutora Paula. Muito obrigada, fiquei muito feliz com o convite, especialmente da forma surpresa como chegou. Sim, realmente foi uma forma bem diferente, bem inusitada. Eu comprei o seu livro, o Burnout, para chamar de seu, não é isso? Eu comprei o seu livro porque realmente eu precisava de mais informações sobre a situação porque eu estava passando. Eu tinha tido acesso a vários artigos científicos, tinha lido muita coisa sobre o burnout, mas realmente eu precisava ter mais conhecimento sobre isso e me chamou a atenção o fato de que alguém da área de saúde, uma médica, não estava falando em termos científicos, não estava falando apenas com os dados da medicina, mas também com a situação de ter passado por isso na pele, como a gente fala. Então, isso me chamou muita atenção e foi quando eu adquiri o seu livro, né? E, para falar a verdade, eu li mais de uma vez, porque em várias situações lá eu me identifiquei com situações típicas, né? Assim, situações do cotidiano, familiares, profissionais também. E isso, para mim, foi bem importante, porque quando a gente conhece alguém, seja através do livro ou pessoalmente, e a gente conhece a história da pessoa, e a gente se identifica, a gente vê que a gente não está, entre aspas, sozinho naquela situação. Alguém mais está passando por aquilo, e é um compartilhar de emoções, de experiências de vida, não é? Eu acredito que você também, como conversamos antes, você falou de outras pessoas também que tiveram essa experiência e chegaram para você para falar que, né, que elas eram muito gratas pelo que você tinha escrito, porque também ajudou na situação que elas estavam vivendo, né? Então, hoje aqui, vamos tratar justamente dessa situação que acomete tantos profissionais, empreendedores. O nosso canal fala sobre empreendedorismo de forma geral e eu acho interessante e bem importante nós tratarmos também sobre essa questão de saúde e bem-estar. Por exemplo, em relação à sua experiência com burnout, quais foram os primeiros sintomas, os primeiros sinais que você especificamente vivenciou até chegar à conclusão de que você estava passando por essa situação? A gente normaliza muito o estresse, né? Normaliza muito a ansiedade, normaliza muito as dores do trabalho, as dores da vida. A gente acha que tudo é frescura e que tudo vai passar e que a gente é fraco e que não sabe lidar com aquilo. E aí, quando você começa a sentir no corpo, é o corpo sinalizando para você, né? É o nosso veículo falando assim, presta atenção, presta atenção. Insônia, uma insônia brava, uma falta de concentração. Eu não conseguia ler um livro, eu não conseguia me concentrar num filme. Eu ligava a TV para conseguir desligar a mente do trabalho, para conseguir pegar no sono rapidamente. Não dava meia hora, 40 minutos, eu acordava, eu precisava disso de novo. E a falta de memória assustadora. Então, vai até um outro cômodo da cozinha e para e fala assim, o que eu vim fazer aqui mesmo? Aí você, não, eu vim aqui fazer tal coisa. Aí no meio do caminho você já se distrai e já faz outra coisa. Aí no outro vai fazer, não, mas era isso. Não, mas não era isso. O que eu estava fazendo aqui? Então, parecia uma barata tonta dentro de mim mesma. Palpitação, o coração disparado, às vezes em momentos até de repouso. Um suor excessivo, que é muito sinal de ansiedade isso. Então, não era só quando estava calor ou quando estava fazendo uma atividade física. Um gosto amargo na boca, que isso é muito típico de estresse. Dor de cabeça, acne, coisa que eu nunca tive na vida. Eu tive uma acne super inflamatória. Caspa. Então, foram muitos os sinais e eu estava fingindo que nada daquilo estava acontecendo. Ou seja, a pele responde também. A pele, por ser vamos dizer, como vocês falam, os dermatologistas, é o maior órgão do nosso corpo.
E a pele, ela responde a isso. Ela, vamos dizer, todos os órgãos, de alguma certa forma, o estômago, uma gastrite também, como você falou, a acne, a pele, ela também tem os sinais. Além da acne na pele, você teve algum outro sinal na pele também, além disso? A caspa, queda de cabelo, coceira, uma sensação de prurido, assim, sem ter uma doença associada. Foram... Sim. Afta. Tive bastante afta na boca. Gente, quanto sintoma que eu tive. Sim. Assustador, não? Sim. Eu tive muito uma vermelhidão aqui no colo. E eu cheguei aí a mais de uma dermatologista na época, mas todos os cremes, eles nem amenizavam. Realmente porque o problema era emocional, não é? Era sistema nervoso. Então, não tinha medicação. A causa era mais profunda. Então, realmente não ia resolver. De dentro para fora. De dentro para fora, exatamente. Como a gente fala, é da alma, não é? Sim. E em relação a essa situação que você começou a ter esses sintomas, como que você hoje avalia quais foram os fatores que levaram você a esse estado de burnout? Eu acho que o burnout, ele é uma síndrome de quem busca a perfeição, a aprovação e a aceitação dos outros, sabe? Aquela necessidade de controlar os desfechos para ganhar estrelinha no fim do dia. Que seja do chefe, que seja do sócio, que seja do cônjuge, que seja da família, que seja dos amigos, o que quer que seja. É uma pessoa que está perdida de si, e então ela é a melhor no trabalho. Ela está perdida de si, então ela foca em coisas externas. Então eu tenho que ser o melhor no trabalho, eu tenho que ser o melhor no relacionamento, eu tenho que fazer tudo pelos outros, os outros estão com problema, eu pego esses problemas para mim e eu vou cada vez mais me sobrecarregando. Então você não põe limite para si, porque você não se conhece, porque você não sabe o que você quer. Então você vai pegando tudo que é de fora para tentar se encaixar em alguma coisa. Sim, ou seja, tem um fundo emocional que termina resultando em algo físico. Sim. Um fundo emocional e uma insegurança muito grande, né? É até estranho. As pessoas falam assim, nossa, nunca imaginei que você fosse insegura. Nossa, nunca imaginei que você não soubesse colocar limite. Sim, porque quando eu estava com a tampa já estourando, eu estourava. Mas limite de falar assim, ó, isso é seu, isso não é meu, ou não, obrigada, isso eu nunca fiz na vida. Fui aprender a fazer depois do burnout. Sim, eu acredito que pode ser até uma construção de uma vida, não é? No meu caso, eu acho que foi uma construção de hábitos que me levaram a chegar nesse ponto. E na época, a situação que eu vivi muito atípica fez com que isso transbordasse. Ou seja, já existia uma situação que estava lá, insistentemente, me levando a um estresse, vamos dizer assim, um estresse durante muito tempo, né, já vivendo aquilo, achando que era normal, que a vida era daquela forma mesmo, que a vida profissional é daquele jeito, que todo mundo passa por isso, até que chega uma situação em que alguém te leva ao extremo e alguém ou alguma coisa específica, e aí acontece o pior, que é a situação do burnout, né? O que é interessante, assim, o termo ele é cunhado para o trabalho, mas no livro eu questiono muito essa questão de por que não existe um burnout generalizado. Porque é uma vida em construção. A gente passa a maior parte do tempo da nossa vida trabalhando. Então, é óbvio que isso uma hora vai pesar bastante. E é culturalmente muito incentivado. Ai, que lindo, você se mata. Ai, você não tem tempo para descansar. Poxa vida, não almoçou hoje de novo, hein? Tem que cuidar da saúde. Mas é sempre com um sorrisinho de canto de boca. Parabéns, você Ela tá é tão se trabalhadora, matando, né? Ponta firme. E aí você que se lasca ao longo do tempo, porque você que está se passando o limite, enquanto os outros sabem falar não e você não. Sim. Agora, essa questão da vida no trabalho, né, do burnout, aquilo que você falou, você pode ter já uma construção de personalidade desde pequeno. Então, só que aos pouquinhos, né? É uma coisinha aqui, é uma coisinha ali, a criança vai se moldando, o adolescente vai se moldando, porque aquilo é o normal dele. A partir do momento que você entra numa outra situação, onde terceiros que não tem nada a ver com aquele teu ambiente normal te estressam, aí você surta, meu. Sim. É uma situação em que, ao longo da vida, você vai construindo exatamente o que você falou. Você vai construindo aquilo achando que aquilo é o normal, entre aspas. Aquilo está incomodando. Está cansando, mas é o que todo mundo passa. A vida é para ser assim, a vida moderna é assim. A gente chega ao ponto de aceitar que a vida moderna é desse jeito mesmo, que o trabalho é desse jeito, que o estresse é normal, né? Como fulano é forte, como ela aguenta, até chega a ser admirada por ser forte, não é? Mas, na verdade, a pessoa está morrendo por dentro. Sim. Né? E essa coisa de o ter que aguentar,
tem que ser forte. Não pode ficar falando dos sentimentos porque você é fraca. E a bendita palavra, isso é frescura, você tem que se acalmar. Tem palavra mais horrorosa, a frase mais horrível, que você tá pé da vida, alguém fala assim, você tem que se acalmar. Você só estoura mais, né? Sim. Porque você tem que extravasar de alguma forma. Sim. Não que você vai surtar, sair surtando em todo lugar, mas de alguma forma você tem que extravasar, né? Nem que seja num esporte ou conversar com alguém que te dê amparo. Às vezes a gente conversa com uma pessoa que ela não consegue nos dar amparo emocional. E a gente continua sozinho naquilo. E a situação emocional às vezes vai aumentando, você não tem com quem contar no sentido de te entender. E somando a rotina, muitas vezes um escape daquela situação que a gente não consegue lidar e resolver, você coloca no trabalho. Trabalha mais do que aguenta, estuda mais do que suporta, mas chega um ponto que estoura. Quando não faz isso para uma fuga, né? Eu estava num relacionamento muito ruim, então eu estava fugindo do ambiente dentro de casa. Então a pandemia veio e me confinou ali dentro. Dali eu não tinha como fugir, eu tinha que ficar fechada por um tempo ali. Então você já está sozinha na sua vida pessoal. Então quando você surta, que seja por causa da vida pessoal, que seja por causa do trabalho, e eu não acho que surtar seja uma palavra de conotação negativa, como as pessoas usam, eu acho que simplesmente você explode e implode por dentro, e mostra que você é humano e que você é normal e que você passou do limite, mas que você está querendo rever aquilo, você não vai conseguir contar com aquelas pessoas que já te deixaram sozinha dentro dos relacionamentos, que seja um relacionamento de trabalho, que seja um relacionamento pessoal. Você não vai conseguir contar, porque você está ali para elas. Não é mútuo, não é equilibrado, não é um para o outro. Você está ali para elas. Sim. É muito perigoso. É muito perigosa essa situação em que a gente está para o outro. Mas a gente precisa também de alguém que esteja para a gente. E nesse dia a dia de muita cobrança, muitas vezes cobrança nossa mesma, né, por conta da forma que fomos criadas até, e para dar conta da demanda muito cada vez mais puxada, né, não tem fim. Se você é como uma corda que está sendo puxada. Sim. Quanto mais você for dando, vamos dizer, vazão àquilo, não tem limite. As pessoas elas vão puxar de você, da gente, elas vão querer cada vez mais da gente, e se a gente não der um limite e um basta, e se a gente não deixar muito claro o nosso limite, até onde a gente pode ir, a gente vai ser sugado. Não é verdade? Tanto em termos de, vamos dizer, relacionamento, família, trabalho, profissional, o que seja. E isso é bem perigoso. Por exemplo, em termos profissionais, em termos de profissionais da saúde, por exemplo, médicos, ou até empreendedores, né, que são normalmente as pessoas que têm uma rotina muito mais puxada, uma rotina de, vamos dizer, de trabalho diária muito mais alongada. Quais sinais você consideraria importantes de serem vistos como um alerta para que essas pessoas pudessem pensar, eu estou chegando perto da exaustão e eu não posso continuar nesse caminho, nesse ritmo de vida? Eu acho que existe uma cobrança muito grande em relação ao sucesso, né? Então, você tem que perseguir o sucesso, você tem que ser bem-sucedido. E assim, o que é ser bem-sucedido, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Nessa perseguição ao sucesso, a gente só foca no trabalho. E a gente esquece da vida. Quanto mais tempo você passa no trabalho, mais você quer resolver, mais você quer fazer, e quanto melhor você é em resolver as coisas e conseguir bater as metas, mais você se faz um reforço positivo. Você libera dopamina, você cria uma satisfação química e, lógico, pessoal, e você continua perseguindo sempre o rabo. Então, o tempo que você passa no teu trabalho, você só pensa nisso, você só fala disso, e uma coisa que é muito importante, o resto perdeu a importância. Se a tua vida pessoal não está mais importante, porque o que importa é o trabalho, o sucesso, se a sua saúde física, se a sua alimentação, se planejar férias, se ter um tempo de lazer, tudo isso perdeu a importância, precisa olhar para isso. Eu acho que isso é o primeiro sinal de acordar. Sim, um aspecto que eu acho bem interessante também é a questão do início, do meio e do final. Por exemplo, o dia tem 24 horas. Então, nós temos que aceitar que o dia tem 24 horas, não é?
Então, temos que ter aquele tempo para trabalhar, temos que ter o tempo para cuidarmos de nós mesmos, uma atividade física, o que seja fazer algum hábito que a gente goste mais, uma caminhada, estar com a família, estar com os amigos. Se não for no final de semana, mas que existam horas durante a semana que a gente consiga encaixar um tempo para esse lazer e ter sempre a ciência de que existe um ciclo. Sempre falamos que a vida é um ciclo. Sim. Quando alguém faz aniversário, todo mundo fala, não é? Esse novo ciclo. Esse novo ciclo. Saúde, paz. É interessante, né? Saúde e paz. Isso, mais um novo ciclo de 12 meses. Sim. Mas se considerarmos um ciclo dentro das 24 horas, o início, o meio e o final, fecharmos o ciclo do dia. Por exemplo, muitas vezes temos que fazer o asseio físico, tomar o banho. Sim. E o asseio mental, no sentido de esvaziar a mente, meditar, o que seja, fazer alguma atividade que eu gosto, nem que seja ficar sem fazer nada. Sim. Como dizem, na caixa do nada. Nem que seja relaxando, deitando no sofá. Ou falando coisas sem muita importância com alguém ao telefone, mas ter esse momento de esvaziar a mente das responsabilidades. E fechar o ciclo do dia. Fazer a higiene mental. Né? A gente fala que a gente faz a higiene física e cadê a higiene mental? A gente tem que ter esse tempo também para as outras áreas. Né? Não somos apenas corpo, mas alma e espírito também. Então, nesse sentido, eu acho que às vezes a gente capricha muito numa área da vida e esquece a outra. E aí, essa outra área esquecida, ela pode adentrar causando consequências ruins. Por exemplo, isso, né? Às vezes, um excesso alto, quer dizer, um excesso alto não, porque o excesso já é alto, mas uma quantidade alta de trabalho, né? Tudo em excesso é ruim. Então, nesse sentido, nos profissionais em geral, quais desses excessos você consideraria que, olha, você tem que ficar de olho nessa situação, porque isso pode te levar a uma exaustão, por exemplo? Hoje em dia a gente vive o excesso, além do trabalho e de ficar pensando nisso, tudo que a gente faz para lazer é um estímulo. Assistir TV é um estímulo. Celular é um super estímulo. Você vai ver uma série, é um estímulo. Ler é um estímulo menor. O que faz uma higiene mental? Atividade física. Meditação. Eu sei que é difícil, assim, ninguém consegue sentar e falar, esvaziei a mente. Mas, às vezes, só o fato de você não ter que ficar raciocinando, de você observar os pensamentos que vêm e vão, sem julgar, sem ficar querendo botar ordem no caos que está dentro da sua cabeça, você já consegue dar uma esvaziada depois de alguns minutos. Brincar com criança é esvaziar a mente. Com bichinhos é esvaziar a mente. E fazer alguns atos mecânicos. Vai dobrar roupa. Porque você usa os dois lados do cérebro. Você está usando lado direito e lado esquerdo. Não tem como virar e falar assim, eu preciso agora trabalhar. Não, você não está bem dobrado. Você foca naquilo. Fazer uma arrumação dentro de casa é uma forma de esvaziar a mente também. Então, a gente acha que descansar é deitar no sofá e maratonar uma série. Você está com mega estímulo luminoso o tempo todo, aquela luz azul te estimulando o cérebro também. Sim. Então, a gente tem muitos excessos. Aí a gente vai para a comida, porque o trabalho traz a questão da dopamina, do sucesso. A comida vai trazer a dopamina, a bebida vai trazer a dopamina. Então, a gente tem que tomar cuidado que esses prazeres que vêm rápido também acabam te estimulando. Sim, ou seja, o hiperestímulo seria isso. Sim. Então, pornografia é um super estímulo, masturbação é um super estímulo e são coisas que liberam dopamina muito rápido e isso vicia. Nossa, que coisa, tá falando disso? Gente, mas é verdade. Tem muita gente que faz isso para aliviar do estresse e na verdade você tá só se estimulando mais. Ou seja, você está achando que está tendo uma válvula de escape para alguma situação estressante, mas o fato de serem atividades muito estimulantes, você está se estressando mais. Sim, por isso que eu acho que a cannabis está tão em voga hoje em dia, porque ela é uma forma de conseguir dar uma desligada. Ela dá uma diminuição na velocidade dos circuitos neurais. Eu acho que isso dá uma relaxada e é por isso que as pessoas estão tão viciadas nisso. Sim, interessante. Pode ser um tópico futuro falar sobre a cannabis. Sim. Em relação, doutora Paula, às empresas, por exemplo, dentro desse contexto,
Você visualiza algum comportamento que a empresa poderia tomar nesse sentido para acolher os funcionários, por exemplo, para evitar uma exaustão? Ou você considera que isso é mais uma questão pessoal, que cada pessoa tem que tomar conta daquilo que está ali elevando muito o estresse e colocar um limite? Ou você acha que também a empresa tem um papel nisso? Ninguém estraga um relacionamento sozinho. Sim. E eu acho que ninguém fica doente sozinho também, tá? Eu acho que existe uma predisposição, existem personalidades mais predispostas, especialmente pessoas que não sabem ligar o dane-se. Porque estão preocupadas o dane-se é importante. Em performar sempre perfeitamente bem e a estrelinha e palminha no fim do dia. Mas a empresa tem responsabilidade em não fiscalizar a gestão, em ter uma pesquisa de satisfação do funcionário que é lida pelo próprio gestor. Isso aconteceu no meu caso. Quem é que vai falar a verdade naquela avaliação? Ter um RH que consegue avaliar as questões de forma independente ao benefício da empresa. Eu lembro que uns 2 anos antes de eu ter o burnout, pessoas que estavam acima de mim estavam mandando o chefe para aquele lugar. Tamanho o estresse que estava acontecendo. E aí eu fui conversar com o RH, eu era uma mera analista na época, né? E a chefe do RH falou que eu deveria entender a chefia, porque eles estavam passando por muito estresse. Ela devia estar com medo também de colocar o dela na reta. A saúde do trabalho, o médico do trabalho, não pode virar e falar assim, olha, eu te aconselho a fazer terapia, porque a empresa não vai mudar. Não tem nenhum órgão dentro da empresa que consegue ser imparcial se ela é paga pela empresa. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Por exemplo, vamos fazer um curso sobre mindfulness e vamos colocar em vídeo para você ter que assistir, porque se você não assiste, você não cumpriu a carga dos cursos que você tem que assistir pela empresa e aí você não consegue fazer o login de manhã para trabalhar. Isso acontecia. Você está estimulando mais. Sim. Faz um curso presencial. Leva as pessoas para fazerem um retiro que seja dentro da cidade, uma coisa de 2 horas. Tem um espaço para isso. Não deixe as pessoas almoçarem na mesa de trabalho. O café Sim. é à vontade, dá-lhe estímulo, né? Sim. E o resto? Verdade, café é à vontade, isso mesmo. Planta no local de trabalho. Precisa ter planta, precisa ter verde, isso ajuda a relaxar. Relaxa, é verdade. Algum ambiente que tem uma música clássica de fundo. Eu acho que são muitas coisas que podem acontecer. Deixa a fruta, ao invés de uma geladeira cheia de chocolate e açúcar, que é mais estimulante. Isso. Então, eu acho que tem algumas coisas que podem ser pensadas nesse aspecto. Sim. Ou seja, realmente é como você falou no início. Todos têm participação. Não é somente... Claro que nós temos a autorresponsabilidade. Sim, não dá para fugir disso. Afinal de contas, é a nossa vida. Sim. Mas a empresa, ela tem a responsabilidade pelo fato de estar acolhendo o funcionário. É ela que dita as regras de trabalho. É ela que dita o ambiente de trabalho. É ela que dita, de uma certa forma, a cultura da organização, a cultura organizacional. Talvez, qual a sua opinião assim, em relação a... Talvez o funcionário... ele precisasse saber se identificar mais em qual empresa ele estaria realmente mais adaptado. Porque muitas vezes a empresa ela tem uma cultura ali interna onde isso é normal. Os donos, os fundadores já vieram com esse pensamento. Isso foi implantado sempre, vamos dizer, quem funda a empresa implanta a cultura. E à medida que as pessoas vão chegando, os funcionários vão sendo contratados, todo aquele grupo de pessoas, cada um vai contribuindo com a sua experiência e cada um contribui com aquela cultura, com um todo. Nesse sentido, talvez o funcionário devesse ter mais consciência de que aqui eu me identifico com essa cultura e aqui eu não me identifico tanto. Embora a gente saiba que é muito difícil, porque como que um funcionário vai pedir demissão num tempo de alto desemprego, não é? Sim. Como que você vai deixar um emprego num lugar que muitas vezes tem muitos benefícios, tem um bom salário, você tem toda uma situação lá benéfica, mas a cultura não é favorável. Como que você vê esse contrabalanço?
em relação a você estar numa empresa que tem essa cultura um pouco abusiva, ou em algumas situações muito abusiva, e essa necessidade da pessoa de se manter realmente naquela função, naquele emprego. Como você pensa sobre isso? Tem uma perspectiva pessoal que eu acho assim, como eu sempre fui profissional liberal, quando eu entrei no mundo corporativo, eu achei aquilo muito esquisito, porque eu sempre tive liberdade de fazer do jeito que eu queria. E de repente você entra, você está completamente engessado, e você tem personalidades tão narcísicas, algumas talvez até psicopatas, em cima, e uma cultura de quase uma colônia de exploração. E era uma empresa americana onde eu estava trabalhando. Uhum. Quando essas empresas vêm para o Brasil, elas não vêm para construir no Brasil, elas vêm para sugar o mercado brasileiro e levar os lucros para as suas sedes. Eu não sei se o respeito pelo funcionário brasileiro é igual ao respeito que tem na sede, na França, nos Estados Unidos, o que quer que seja. Sim. Então, eu acho que a cultura das empresas que vêm para o Brasil, talvez a gente possa pensar nisso. Não sei se eu estou falando bobagem, mas acho que é uma coisa que a gente pode pensar. Porque eu achava que por ser empresa americana, pelo americano ser tão workaholic, Sim. eu achei que fosse ser pior. Mas conversando com pessoas que vêm de empresas francesas e empresas europeias, isso também acontece. Ou seja, não é porque está no Brasil o fato de ser uma filial aqui, não, mas é uma cultura que já existe lá. Talvez assim? seja uma cultura de uma pseudo-superioridade, eu não sei. Que nós sejamos uma mão de obra desqualificada, uma mão de obra barata, sub-raça, não sei. Eu acho que são coisas que a gente tem que pensar, porque a partir do momento que a gente esquece a humanidade do outro, que a gente não se importa com o outro, que a gente só vê como uma laranja que precisa ser espremida e dar muito suco, e render muito suco, e estar o dia inteiro fresco, o dia inteiro com bastante suco e vitamina e polpa e pouca semente, por favor não me dê trabalho, só me traga soluções. Isso não é humano. Sim, com certeza. É uma robotização da mão de obra, né? Sim. Agora, essa questão da cultura, eu não sei se o funcionário, quando entra na empresa, vai ter noção exatamente do que é. Eu acho que a gente tem muita noção convivendo. E depende muito da chefia também, né? Da personalidade do chefe com quem você lida diretamente. O chefe direto. Eu acho que isso influencia muito no dia a dia do trabalho. Sim, é verdade. A cultura, ela está impregnada. E aí todos estão participando daquela cultura. Mas algumas pessoas não se encaixam, não é? Às vezes uma cultura abusiva fica difícil. Talvez uma pessoa que tenha mais propensão a, vamos dizer, a um burnout, pelo fato de já ter um histórico de vida mais estressante, essa pessoa ela não aguenta ficar nesse ambiente corporativo, não é? E aí você fica, como que eu vou aguentar isso aqui? Porque eu preciso do emprego também, mas ao mesmo tempo eu preciso manter a minha saúde. Eu preciso da minha sanidade mental também. Ela vai acabar tomando antidepressivo. Ela vai acabar tomando 2, 3 remédios para conseguir dormir. Vai um remédio para estimular, um remédio para acalmar. Esse é o problema. Quando a pessoa passa por isso, às vezes ela precisa daquele emprego. Ela ainda não tem outra opção. Sustenta uma família, ela só vai conseguir ter plano de saúde se ela estiver naquele emprego, né? Naquele vínculo CLT, formal. E eu não sei se ela vai ter a opção de ligar um dane-se naquele momento. Sim. Existe um medo muito grande da instabilidade financeira, né? Sim, com certeza. E o medo prende a gente no lugar. Então, quando você acha que você não está dando conta e o teu entorno continua falando assim, pô, de novo, tá chorando, tá com depressão. E assim, ter depressão é uma vergonha. Não, gente, é doença de gente forte, é gente que passou do limite muito além. Exatamente, é isso mesmo. Já passou do limite faz tempo. Então vai se tratar, vai tomar remédio aí para continuar trabalhando. Isso mesmo. E, doutora Paula, em relação à sua experiência pessoal, quais foram os caminhos que você encontrou, que você considerou que foram mais importantes para que você fizesse uma revista dessa vida pessoal, dessa vida no trabalho, essa perspectiva profissional? O que mudou na sua cabeça? Como foi essa experiência? A experiência foi de uma extrema solidão. Eu estava casada na época e eu escutava assim, não, mas volta para o trabalho,
Porque se você ficar mais 5 anos e a pessoa com uma calculadora na mão, fazendo o cálculo de quanto eu juntaria em 5 anos e quanto seria bom para nós, independente do quanto aquilo estava ruim para mim. A minha família, inexistente. Vamos falar um português claro. Eu sinto muito se vocês estiverem assistindo isso, mas foi o que aconteceu. E quem me salvou foram os meus amigos. Então, eu percebi que naquela hora, eu tinha me colocado no meio de um monte de relacionamento e eu estava me comportando desse jeito. Então, eu sabia que eu precisava mudar. Agora, o que eu dei de passos mais imediatos? Eu sabia que se eu me entregasse, ficasse na cama e não me cuidasse, para sair dali seria muito mais difícil. Então, comecei a tomar antidepressivo. Quando diminuiu o choro, depois de umas 2 semanas, eu já voltei para a atividade física. E eu não procurei uma atividade física que me estimulasse. Eu procurei a yoga. Onde tivesse meditação na entrada e na saída, onde fosse uma coisa que trabalhasse bastante a respiração, para que eu abaixasse a velocidade. Meus gatos me ajudaram muito, porque eu tinha que sair da cama para cuidar deles. Porque o meu cônjuge, na época, nem botava comida nem água. Eu tinha que cuidar deles. Então, essa obrigação foi muito bacana também. E meus amigos me acolheram muito. Os meus amigos me acolheram, me deram orientações, porque eu estava completamente desligada do mundo. O meu cérebro não estava funcionando, eu não conseguia raciocinar o que eu deveria fazer. E foram eles que me ajudaram. Sim. Nós costumamos dizer que os nossos amigos são a família que nós escolhemos. Porque a família de onde nós viemos, nós não escolhemos. Mas os nossos amigos, nós temos... É como se fosse uma segunda chance, eu acredito, Sim. na vida, para nós podermos escolher a nossa família, Sim. não é? É como se fosse uma família. Porque o fato de não ser sangue, não tem nada a ver isso. Mas nós temos uma segunda chance de escolher, através dos amigos, alguém que realmente cuida, que tem consideração, não é? Que está ali do nosso lado. Então, ou seja, o papel do amigo, principalmente nesse momento em que a gente pensa que não vai conseguir dar conta, que a gente não vai ter força para sozinho, né, enfrentar aquilo, o amigo, ele dá essa força especial. Seja, às vezes, nem está falando nada, mas só o fato de estar presente, ele nos incentiva de alguma forma. Ele dá vontade da gente sair dali e fazer alguma coisa. Por exemplo, o bicho de estimação, eu acredito também, não é? Porque nem que você tivesse que levantar para colocar comida e água. Ou que fosse, vamos dizer, para cuidar de alguma forma. Para brincar, atenção. Abrir uma porta de algum cômodo, né? Isso. Você está deitada na cama, ele pula na cama. Você tem que dar uma certa atenção Sim. ali. Aquilo já é um primeiro passo. É mínimo. Sim. É quase nada, mas esses pequenos passos juntos, eles no final, eles significam muito. Sim. A atividade física eu acho que é o mais difícil, porque a nossa vontade é de ficar deitada. A vontade é de dormir o dia todo. Doida, né? Você Sim. quer desligar da tomada, fechar a janela e dormir. Sim. E no meu caso, eu cheguei a dormir 14 horas. Olha só. Eu lembro de uma situação, acho que até lhe comentei, que eu, depois de dormir 14 horas, eu acordei, eu tomei um banho, lavei o cabelo, e eu não consegui secar o cabelo. Eu já estava cansada só do ritual do banho, de tão exaurida que eu estava, sem energia para nada. E eu voltei, eu dormi 1 hora depois daquele banho, para depois voltar e secar o cabelo e poder conseguir me levantar. Quer dizer, é uma situação extrema. É uma situação de exaustão, assim, que você não tem noção. A gente não tem noção, né? Até que alguém nos conte ou a gente chega a vivenciar, Sim. infelizmente, uma situação dessa. E a gente se culpa por isso, a gente tem vergonha disso, até você encontrar semelhantes. Até você conversar com outras pessoas que passaram por essas coisas. Eu lembro da fase da pandemia, depois que eu voltei para o consultório, e os pacientes trabalhando até 11 da noite, 4 da manhã. Imagina, ter que acordar às 6 de novo. E os pacientes irem com notebook, fazendo home office, com notebook, em reunião, porque não conseguia passar em consulta. E aí fazia assim para mim, não, só um minutinho. Aí entrava, participava da reunião, pronto, agora pode continuar. Então eu estava na reunião também, no horário e no estresse da pessoa, e aquilo me fez um mal louco, né? Sim. Só de ouvir o Teams ali, o Microsoft Teams tocando, aquilo já me deu uma arrepiada. Sim, é verdade. Então, estamos chegando ao nosso final, mas acredito que vamos ter mais oportunidades de conversar sobre mais outros assuntos ligados a essa questão de saúde e bem-estar. Qual mensagem que você gostaria de deixar
para a gente nesse momento em relação a toda essa situação, esse contexto dos profissionais em geral, em relação ao profissional da medicina, que é o que você lida todos os dias, que é um profissional que trabalha muitas horas por dia, empreendedores que costumam trabalhar muitas horas, inclusive nos finais de semana, muitas vezes sem férias, né, achando que aquilo ali é o que tem que ser, tem que trabalhar muito, não pode parar, porque senão não vai conseguir. Mas temos que pensar que temos que cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, porque se as emoções estiverem bem, a nossa vida profissional ela vai correr bem. E, consequentemente, a vida financeira, a nossa vida sentimental, a nossa vida familiar, com os amigos, físico, né, saúde física. Enfim, a emoção equilibrada, ela é a base, não é? Alguma mensagem, alguma reflexão? Olha, eu acho que a principal mensagem é saber se conhecer, para conhecer os seus limites, para poder colocar o limite no outro. Porque o empreendedor, ele trabalha muitas horas também, e existe a preocupação de o cliente sempre tem razão mesmo. Essa coisa de buscar sempre a satisfação plena do cliente, às vezes não é possível. Exatamente. E a gente precisa estar esperto e ligado para entender quando é uma manipulação rolando. Exato. Então, saber falar não para o cliente, às vezes é necessário. Saber não responder aquela mensagem, passou das 6 da tarde, gente, não tem ninguém morrendo, responde amanhã às 8, 9 da manhã. Ninguém vai morrer. Pensa que o outro também tem família, o outro também vai jantar. E que se você responde, ele também não vai dar atenção para outra parte da vida dele. Então, acaba um nutrindo a ansiedade do outro. Eu acho que essa questão do limite seria o foco principal. Verdade. É bem interessante isso. O limite, mas eu acredito que para darmos o limite, temos que ter autoconhecimento. Dá um pouquinho de trabalho, né? A Dá gente trabalho. acha que vai morrer sem chegar lá, mas vamos lá, estamos no caminho. Sim. Infelizmente, somos criadas, às vezes, para não darmos limites. Sim. Porque temos que ser educadas, temos que ser boas pessoas, temos que ser agradáveis. E confundimos ser educada, agradável e uma pessoa boa com ser uma pessoa sem limite. Essa bendita gratidão, gente. A gratidão é um negócio que me pega. Porque, você não é grata, você não é grata. Pô, se tá tudo ruim, é difícil ser grato. Quando você tá no fundo do poço, é difícil ser grato. Depois que você passa, que você aprende com a experiência, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida? Foi um horror. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, tem hora que não dá para ser grato. Tem hora que você está nadando para sobreviver. E ok, naquele momento só dá para fazer isso. É verdade. Essa cobrança de ter que ser bonzinho e ser grato e ser generoso e ser caridoso. Tá, tem hora que não dá. Você sabe que você falou uma coisa agora bem interessante para mim também. Foi a pior coisa que aconteceu para mim, você falou, mas também foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Para mim também foi exatamente essa sensação. Foi horrível enquanto eu estava passando por aquilo naquele momento. Final de 2022, início de 2023. Mas depois que eu passei por aquilo ali, eu mudei muita coisa na minha vida. Muita. Principalmente o meu posicionamento em relação aos relacionamentos, inclusive amigos. Porque muitas vezes achamos que não estamos cercadas de pessoas tóxicas ou pessoas abusivas. Porque muitas vezes essas pessoas elas não são abusivas com outras, mas elas chegam a ser abusivas conosco porque não demos o limite que é necessário para podermos estabelecer relações sadias. Sim. Não é? Então, a partir desse momento que eu tive essa queda, vamos dizer, essa introspecção por conta do burnout, eu tive que reavaliar tudo. O que me levou àquela situação? E foram muitas coisas. Foi multifatorial. Acredito que para você também foi multifatorial. Então, a gente reavalia muita coisa na vida e quando a gente vence isso, a gente se torna outra pessoa. Melhor que antes. A gente começa a prestar mais atenção e se respeitar mais. Inclusive, assim, em relação ao autoconhecimento, que dói também, não é? O autoconhecimento também é doloroso. Também gera vergonha, também gera culpa. Sim, também. Mas é gostoso o resultado final. O aprender a se ouvir é muito gratificante, né? Sim, é isso. Doutora Paula, foi um prazer tê-la aqui. Prazer Adorei foi o nosso bate-papo. E espero que tenhamos mais oportunidades como essa para conversarmos sobre também outros assuntos de bem-estar e saúde também ligado a essa questão do trabalho.
Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz que o livro tenha te dado uma força a mais. Sim, com certeza. E acredito também para as outras leitoras e leitores, não é? Acredito também que houve isso. Gente, ficamos por aqui. Esse é o nosso final do nosso episódio. Vamos deixar aqui um link com o livro, um Burnout para chamar de seu, não é? O nome. Isso. Vamos deixar aqui um link, se vocês quiserem adquirir. Eu recomendo, eu já li 2 vezes esse livro, recomendo demais. Não que necessariamente você tenha tido um burnout, mas se você quer saber mais sobre isso, não é? Às vezes alguém próximo ou não tão próximo está passando por uma situação semelhante E nós se cobra temos demais, se você acha que você tem que ser perfeito, que você tem que controlar as coisas, vale a pena ler. Vale a pena ler, porque você pode estar começando a trajetória que vai acabar. A vida vai ficar melhor, a vida vai melhorar, é verdade. Eu recomendo. Então vamos deixar um link aqui com o livro e para vocês adquirirem também. Então, nos curtam aqui, sigam aqui o nosso canal, compartilhem também para que a gente possa passar essa informação para mais pessoas. E ficamos por aqui e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.